Muita gente adotou o trabalho remoto por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas ficar em casa, home office, acaba deixando a gente muitas vezes sentado praticamente o dia inteiro, né? Uma prática que pode trazer riscos ao corpo. Nós vamos conversar com a Michele Carvalho. Ela está com um especialista que vai explicar para a gente como evitar isso. Bom dia, Michele. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, a gente deve ter uma atenção redobrada com a postura. Eu vou conversar agora com o ortopedista Eduardo Pina, que vai nos repassar algumas dicas. Bom, doutor, a curto prazo, o que essa má posição, esse tempo grande sentado pode ocasionar? Bom dia. Bom dia. Essa questão da pandemia e do home office, a gente sai do nosso ambiente de trabalho, leva a gente a trabalhar em casa e às vezes a gente não assume as posturas adequadas que a gente tinha no ambiente nosso de trabalho. Então, a curto prazo, o que vem acontecendo são os déficits posturais. A pessoa não adquire aquela postura ergonômica normal do trabalho e começa a ficar sentada de forma inadequada, promove queda dos ombros, anteriorização da cabeça, a cifose, aquela postura corcunda. Então, a curto prazo, a gente começa a ter uma postura deficiente e isso evolui com dores musculares, cansaço, mal-estar, esse tipo de coisa assim. E a longo prazo? A longo prazo, o fato de você não sentar de uma forma adequada, isso vai levando a dores crônicas, que elas podem aparecer, principalmente na região do pescoço, da coluna, principalmente coluna alta, coluna dorsal que a gente fala, e isso leva também a uma fraqueza muscular, pelo fato de você ficar mais inativo, mais sentado, não estando de uma forma muito adequada, a longo prazo pode gerar essas dores crônicas que eu venho te falando. Você já citou a coluna, o pescoço, mas outras partes do corpo também podem ser afetadas? Com certeza. O fato de você ficar muito tempo sentado pode levar a algumas consequências no organismo. Por exemplo, déficit circulatório, se você não sente de forma adequada, a circulação dos membros inferiores não acontece, as cervicalgias, as contraturas musculares, a fraqueza do músculo. Então, para você adquirir uma postura ideal, você tem que ter a musculatura te mantendo aquela postura adequada. Então, as articulações mais acometidas, eu diria que seriam a coluna cervical, a coluna dorsal, o edema dos membros inferiores, que é o inchaço, a falta de circulação, e às vezes quem digita muito as dores de membros superiores, braço, mão, antebraço. Quais seriam as adaptações principais que as pessoas podem fazer em casa mesmo, para poder evitar todos esses problemas? É isso aí. Primeira coisa, não se deve ficar muito tempo numa postura estática. Você não deve ficar naquela mesma postura por um longo tempo. Então, a gente orienta que de 25 em 25 minutos é interessante a pessoa fazer uma caminhada dentro de casa, fazer um alongamento para você esticar essa musculatura, estimular a contração dela e você andando também, você estimula a circulação dos membros inferiores para evitar esses edemas que eu falei. Hoje, a internet nos proporciona a procura de exercícios de uma forma muito fácil, onde você pode realizar essas atividades em casa. Então, eu acho que é muito fácil, a gente só não pode acomodar numa determinada postura e esquecer que, se a gente não fizer nada, consequências virão, somadas às dores, e isso vai prejudicar a sua atividade de home office, que ela vem sendo exercida atualmente. Ou seja, não pode ficar parado e atividades físicas, então, fazem toda a diferença. Toda a diferença. E eu lembro para vocês o seguinte, como as academias estão fechadas, você tem formas alternativas de fazer essa atividade, Você pode usar um elástico, você pode usar um saco de arroz e feijão, fazer o exercício que você fazia com um halter na academia. Então, hoje nós temos que nos reinventarmos diante da situação que nós estamos passando. E é importante lembrar que às vezes as pessoas não ficam somente no computador, mas às vezes no celular também, então fica deitada. Exatamente. O celular é uma das principais causas que a gente vê aqui no consultório de dor no pescoço. Porque ninguém eleva o celular, porque o ideal daquilo que você está olhando tem que ficar ao nível dos olhos. E a gente não tem o hábito de fazer isso com o celular. O próprio celular, a televisão, a tela do computador, é interessante ficar ao nível dos olhos para você não adquirir essa postura que eu estou falando da cifose. Uma coisa que vale a pena lembrar também que para você ficar na postura adequada tem que ter músculo. E o principal estabilizador da coluna é a musculatura abdominal. Sempre fazer exercícios abdominais que você não precisa de aparelho nenhum, você pode fazer em casa e que vai te dar um reforço para te proporcionar ficar nessa postura melhor. Doutor, muito obrigada pelas informações, pela presença também. Pablo, Obrigado. Volto com você aí no estúdio. Tá aí o puxão de orelha, né, Michele? Temos que movimentar. Obrigado, doutor, aí pelas informações e a você aí também.